Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast DP Blindado. Aqui nós discutimos as estratégias para se proteger da fiscalização e de processos trabalhistas e também a ter um total controle sobre a jornada de trabalho dos seus funcionários. Eu sou Rafael Marques, estou aqui com uma convidada que vai me entrevistar e o tema de hoje é Portaria 1510 e suas exigências. Gostaria que ela fizesse a primeira pergunta. Oi, Rafael. Eu estou aqui para perguntar para você o que é essa Portaria 1510? Portaria 1510 é a legislação trabalhista que normatiza o sistema de ponto. Ela dita todas as exigências que o relógio de ponto, não só o relógio, como o software de ponto também, tem que ter para poder ser homologado pelo Ministério do Trabalho e ser reconhecido perante a lei. E quais são as principais exigências da Portaria 1510? São várias. A primeira delas é que o equipamento de ponto ele deve ter um comprovante, deve emitir um comprovante cada vez que o funcionário registrar a marcação de ponto. Esse comprovante fica em poder do funcionário, que é a prova na marcação de ponto dele. Esse comprovante ele deve durar a impressão dele por pelo menos 5 anos. Mas vale lembrar que para que isso aconteça, é necessário que o funcionário guarde esse comprovante protegido da luz, da umidade do ar e de calor. Ou seja, o ideal é ele guardar o comprovante dentro do envelope, dentro de uma gaveta, que ele vai estar protegendo sobre tudo isso. Outra das exigências é que, uma vez a informação salva no relógio, ela não pode ser apagada e não pode ser editada. Ela tem a memória inviolável. A menos que o relógio tenha algum defeito crítico nessa memória, a informação vai ficar ad eterno no equipamento. Outra exigência é que ele tenha a porta fiscal. É uma porta USB, onde o fiscal, ou o funcionário, ou o advogado do funcionário, ou a própria empresa podem colocar o pendrive e ele vai gerar o arquivo AFD, que é um arquivo que tem todas as informações de ponto, desde a data da instalação até o dia da colocação do pendrive. Tem um histórico completo ali, exigindo total transparência, tanto para a empresa, quanto para o funcionário, quanto para a fiscalização. Eu sou obrigada a atender essa Portaria 1510? Na realidade, toda empresa com mais de 20 funcionários é obrigado a ter pelo menos um sistema de ponto. Não necessariamente precisa ser um sistema biométrico ou digital. Ele pode ser também um sistema cartográfico ou livro de ponto, mas tem que ter uma forma de controle de ponto. Você só é obrigado a atender a Portaria 1510 se você optar por um sistema biométrico ou um sistema digital, que são sistemas que se comunicam com o computador através de um software e já fazem o cálculo da hora extra trabalhada, falta, adicional noturno, atraso, enfim, já faz todo o cálculo trabalhista para você. E se eu tiver menos de 20 funcionários, eu preciso me preocupar com isso, Rafael? Na realidade, se você tiver meio funcionário, ou seja, um funcionário que trabalha 2 ou 3 vezes na semana, você já precisa, não é obrigado a ter. Como a própria lei diz, só é obrigatório a partir de 20 funcionários. Mas se você tiver um funcionário que trabalha 2 ou 3 vezes na semana, que tenha vínculo empregatício, já é recomendado ter o sistema. Não por obrigação, porque obrigado não é, mas é altamente recomendável, porque se esse funcionário fizer hora extra, ou tiver faltas, ou tiver adicional noturno, você não tem um sistema que comprove isso. Em caso de processo trabalhista, fica bem complicado você ter essa comprovação. E eu sou obrigada a atender isso tudo? O que eu posso fazer para melhorar isso para mim? Eu tenho que ter essas exigências, Rafael? Eu não posso, por exemplo, eu não quero atender essas exigências. Quais são as minhas opções? Bom, temos a opção do equipamento cartográfico, que é um equipamento que também atende à legislação trabalhista, uma vez que ele não precisa ser homologado pelo Ministério do Trabalho.
Trata-se de um equipamento que a gente coloca um cartão de cartolina e ele imprime a hora que o funcionário chegou, foi almoçar, voltou do almoço e foi embora para casa. Ele vai fazer isso todos os dias. No final do mês, você pega esse cartão e faz a contabilidade manual dessas horas. Ele possui duas desvantagens. A primeira desvantagem é que um funcionário pode passar o cartão pelo outro, porque não tem uma biometria, ou seja, não tem a impressão digital que garante que foi o próprio funcionário que registrou aquele cartão. A outra desvantagem são justamente os cálculos manuais. Normalmente as empresas transcrevem isso para uma planilha de Excel e faz os cálculos manualmente. Isso é um trabalho moroso e dá margem a erro, porque qualquer erro de digitação pode gerar um impacto de um erro de cálculo. E também se gasta muito tempo com isso. Imagina se você tiver 4, 5, 10 funcionários, tem que ficar transcrevendo 10 planilhas, você vai gastar muito tempo e vai ter informações imprecisas. Quando na realidade você poderia ter um sistema digital que já calcula isso automaticamente para você, trazendo transparência, credibilidade, confiança e agilidade na sua apuração de ponto. Entendi. E o que eu ganho fazendo tudo isso? Quais são os meus ganhos, cumprindo todas essas exigências que você está me falando? Primeiro, você ganha segurança. E se você sofrer um processo trabalhista ou uma fiscalização, você não vai pagar nenhum tipo de multa porque você está 100% dentro da lei. Segundo, você ganha segurança na folha de pagamento, porque você vai ter cálculos precisos da hora que o seu funcionário trabalhou, não só da hora trabalhada, como hora falta, hora extra 50%, hora extra 100%, 70%, 80% ou qualquer percentual, dependendo do seu sindicato. Você vai ter a segurança também no caso de um banco de horas, que o sistema tem também o cálculo de banco de horas preciso. Em caso de processo trabalhista, está tudo detalhado ali também para você ter um respaldo. E também evita fraude, porque o sistema sendo biométrico, não tem como um funcionário bater o ponto pelo outro. Então você está 100% respaldado. Eu tenho muito a perder não atendendo essas exigências que você está me dizendo? Não atendendo essas exigências, você está sujeito a, primeiro, fiscalização no Ministério do Trabalho e ter que pagar multas. Segundo, em caso de um processo trabalhista, se você não tiver um sistema de ponto, é a sua palavra contra a palavra do funcionário. Então, se ele disser que fez hora extra e você não tiver um sistema de ponto para comprovar que essas horas extras não foram feitas, você normalmente acaba se tendo que pagar horas extras indevidas em juízo. Mas olha só, e quais são os tipos de equipamento que atendem esse tipo de exigência? Que você até falou sobre o cartográfico e tal, mas qual seria o que você me recomendaria? Bom, existem basicamente 3 tipos de controle de ponto. Um é através do livro de ponto, onde o funcionário assina, anota a hora que ele chegou, saiu e depois assina. A grande desvantagem desse sistema é que o funcionário anota a hora que ele quer. Se ele chegou, por exemplo, meia hora atrasado, dificilmente ele vai ter a honestidade de escrever o horário certo que ele chegou. Então, geralmente o controle fica muito falho por isso. Segundo, um funcionário pode anotar pelo outro. Terceiro, é o famoso ponto britânico, onde o funcionário coloca todo dia 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, meio-dia, 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 13, 13, 13, 18, 18, 18. Esse tipo de ponto, ele é falho, porque no caso de um processo trabalhista, quando o fiscal vê o livro de ponto britânico, ele vai entender que houve manipulação ou que houve falta de controle na jornada de trabalho e vai ignorar, vai tornar aquilo ali como sendo uma prova nula. Em caso de fiscalização, isso também não é aceito e pode gerar multa. Esse tipo de prática costuma trazer muitos problemas. O segundo é o relógio ponto cartográfico, que eu já expliquei, que é um relógio onde a gente coloca um cartão de cartolina
e ele imprime a hora que o funcionário chegou, foi almoçar, voltou do almoço e saiu. Os principais problemas é a não confiabilidade disso, porque um funcionário tem como bater pelo outro, e é muito comum, mesmo sabendo que é errado, essa prática é comum. Segundo, é o controle das horas, fica impreciso, uma hora que esse cálculo tem que ser feito de maneira manual ou através de Excel, tornando impreciso e moroso. E o terceiro tipo é o sistema digital, que eu recomendo, porque ele se comunica com o computador através de um software e já executa com precisão esses cálculos, tanto de hora falta, hora extra 50, 60, 70, 100, qualquer percentual. Calcula banco de horas, calcula adicional noturno, descanso semanal, adicional noturno reduzido, enfim, faz todos os cálculos trabalhistas de maneira precisa, rápida e segura. Então, deixa eu entender. Se eu comprar um equipamento cartográfico e também ter aquele horário britânico que você falou, então ele não vai atender as exigências e também pode ser nulo em juízo? Sim, se ele for britânico, pode ser considerado nulo pelo juiz, sim, porque ele vai entender que está tendo fraude. E ninguém consegue chegar 8 horas em ponto todos os dias, almoçar meio-dia em ponto, 13 em ponto, e 18 ou 17. Normalmente, empresas trabalham até às 18, de segunda a sexta, de segunda a quinta, e na sexta trabalha 17, para não ultrapassar 44 horas semanais. Entendi. Então você quer me dizer que somente os equipamentos biométricos que atendem a essa exigência da 1510? Sim. A portaria 1510, ela só normatiza os sistemas biométricos. Na realidade, já os sistemas digitais. Existem sistemas digitais biométricos, que é com a impressão digital. Existem sistemas digitais, que é com crachá. E existem sistemas digitais que é com senha. E existem também sistemas 3 em 1, que é o que eu ofereço. Ele tanto funciona com crachá, como com senha, como por biometria. Sendo que eu recomendo que se utilize o controle biométrico. Deixe o crachá e a senha desativado apenas com funcionários que tem problema na digital. Geralmente quem trabalha com lixa, com cloro, com cimento, que tem impressão digital gasta, utilizam o crachá ou a senha. Eu recomendo que deixe desativado para os demais e utilize a biometria. Assim a gente tem uma segurança maior. Tá, e no caso de as pessoas home office, né? Ou trabalho externo, que ficam na rua, como é que esse sistema procede? Para funcionários externos e para funcionários home office, a gente utiliza o aplicativo, onde o funcionário pode bater o ponto de onde ele estiver e a gente tem um controle por geolocalização. Então, o departamento pessoal tem a total ciência de onde o funcionário estava na hora que ele bateu o ponto. Então, se for, por exemplo, um motorista, um ajudante, um carregador, ele pode bater o ponto no CDL, por exemplo, que é onde ele está retirando a mercadoria, que é o primeiro trabalho dele do dia, e fica ali registrado o local onde ele estava. Ou se for, por exemplo, um vendedor, fica registrado o endereço do cliente que aquele vendedor estava atendendo. E a gente tem esse endereço e consegue saber se o funcionário não estava em casa, no bar, no cinema, na praia, se ele de fato estava trabalhando. Porque como o sistema é pelo celular, ele pode estar onde ele estiver, onde ele quiser. Então é necessária a geolocalização para a gente ter a segurança de que ele realmente estava trabalhando. Lembrando que o aplicativo ele somente pode ser utilizado para funcionários externos e ele não tem validade sozinho. É necessário que o funcionário tenha um controle de ponto manual. Também, ele tem que ter um cartãozinho onde ele anota o horário que ele bateu o ponto, porque juntos eles servem de prova. O aplicativo sozinho não aceita por lei. Ele tem que ter esse ponto manual em paralelo, para poder ter o total controle, para evitar que num processo trabalhista
o ponto dele feito pelo equipamento, pelo aplicativo, seja descartado como prova. Nossa, eu achava que estava mais moderno, mas tudo bem. E para que serve a papeleta de controle de jornada de trabalho externo? A papeleta de controle de jornada de trabalho externo é justamente esse controle manual que o funcionário utiliza em paralelo ao aplicativo. O aplicativo ele realmente é muito moderno, mas a lei não aceita ele como prova sem a filipeta. Por isso a filipeta é importante. Entendi agora. Poxa, mas então me fala uma coisa, Rafael. Hoje, as pessoas que, com essa crise que nós estamos vivendo, será que não tem um sistema que pode atender essas pessoas sem precisar dessa papeleta? O sistema tem, só que a lei exige essa papeleta. Então ela não pode ser descartada, para a gente poder cumprir as exigências da lei. Porque se eu não tiver a papeleta e tiver um processo trabalhista, os relatórios sem a papeleta anexo não têm validade legal. Se eu não tiver um computador no local, onde o equipamento pode ser instalado? O equipamento ele pode ser instalado em qualquer local, basta que tenha uma parede e uma tomada. Não precisa de ponto no local, porque essas informações podem ser transmitidas através de um pendrive ou através da internet para qualquer lugar do mundo. No caso de algumas empresas, tem muitas ainda que não gostam, ou não têm aptidão, ou têm alguma dificuldade, até mesmo tempo para esse sistema. Como é que eles podem fazer? Para esse tipo de empresa, muitas vezes muito comum para síndicos que não querem se preocupar com isso, a gente oferece o serviço de criação de relatórios, onde nós, da Acessa Ponto, fechamos o relatório de ponto para a empresa. Nós vamos até o local, coletamos os dados com pendrive, trazemos aqui para Acessa Ponto e processamos o ponto. Feito isso, nós enviamos por e-mail ou entregamos em mãos o relatório já com tudo pronto, todos os cálculos executados, hora falta, hora extra, adicional noturno, descanso semanal remunerado, banco de horas, tudo processado pela gente, onde o cliente não precisa se preocupar com nada. No caso, você está falando do Rio de Janeiro, né? Que você está localizado no Rio de Janeiro. Exatamente, esse serviço só é prestado no Rio de Janeiro. Para locais fora do Rio de Janeiro, nós atendemos através de envio de e-mail. O cliente, pela distância, eu não tenho como ir até o local recolher as informações. Então, o cliente precisa fazer o envio do arquivo que ele vai colher pelo pendrive. É um procedimento muito simples. Basta o cliente conectar o pendrive no relógio de ponto, ele grava essas informações automaticamente, envia esse arquivo para a gente por e-mail, e aí nós processamos e retornamos também por e-mail. Nesse caso, o cliente pode estar em qualquer lugar do Brasil. Ah, tá. Então vocês também têm essa opção. Mas e no caso, se um dos seus clientes ou dessas pessoas que tiverem esses equipamentos sofrer um processo trabalhista, atendendo todas as exigências, será que ele vai ter muitos problemas? Ele não vai ter problema nenhum, porque se ele atende a todas as exigências da portaria 1510 e paga o funcionário exatamente o que consta na folha de ponto, ele está 100% respaldado pela lei. Então tá, então ele pode ficar mais tranquilo, mesmo que às vezes o funcionário talvez não bata o ponto direito. Tranquilidade total. Se o funcionário não bater o ponto direito, ele está apenas se prejudicando, porque a lei ela diz que a obrigação de marcar o ponto é do funcionário. Então, se ele não bate ou se ele esquece, teoricamente, ele é responsável por isso, não a empresa. Então, você está, mesmo que o funcionário esqueça de bater ou não bate o ponto corretamente, o erro, a lei entende que o erro é do funcionário e não da empresa, evitando qualquer tipo de problema. Existe alguma documentação necessária para atender essas exigências? Sim. Quando a empresa compra um sistema biométrico, um sistema digital, mesmo que não seja por biometria, por crachá ou por senha, existem algumas documentações que devem ser entregues. Primeira é a nota fiscal. Segundo,
tem o laudo de responsabilidade técnica do equipamento, que comprova que esse equipamento é homologado pelo Ministério do Trabalho. Não aceite um relógio que não tenha esse documento, porque no caso de um processo trabalhista ou de uma fiscalização, ele é exigido e obrigatório. Terceiro documento necessário é o laudo de responsabilidade técnica do software. O software ele também precisa ser homologado pelo Ministério do Trabalho e precisa dessa documentação comprobatória. O quarto documento é o CAREP, é o Cadastro do Registrador Eletrônico de Ponto. Esse documento ele é obtido no site do Ministério do Trabalho, onde a própria empresa que comprou tem que ir no site do Ministério do Trabalho e gerar essa documentação. Normalmente esse trabalho é feito ou pelo departamento pessoal ou pela contabilidade. Se a empresa não tiver contabilidade do departamento pessoal, pode solicitar para a empresa que está vendendo o relógio de ponto, que a empresa oferece esse documento também. E quais são os arquivos solicitados pela fiscalização do MTE? Os arquivos são 4 arquivos. O primeiro é o AFD, que é o Arquivo Fonte de Dados, que ele é extraído pela porta fiscal colocando pendrive no equipamento. O segundo é o ACJF, que é um arquivo extraído pelo próprio software, relatórios, arquivos fiscais, e você tem a impressão desse relatório. Tem também o AFDT, que é o Arquivo Fonte de Dados Tratado. No mesmo botão, na mesma janela, você consegue emitir esse relatório também. E tem ainda o Espelho de Ponto Portaria 1510, que é emitido também pelo software. Na tela de cálculos, imprimir, Portaria 1510, Espelho de Ponto. Geralmente são esses 4 arquivos que o Ministério do Trabalho exige. Nossa, quanta coisa, né? Pensava que era um pouco mais simples. Mas muito obrigada por atender as minhas perguntas e até breve. Até breve.